Meu nome é Mariana Lopes e eu serei a sua professora de Biologia, de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos compreender sobre a importância de observar o progresso e as soluções sustentáveis unidas em um único fim. Vamos lá? Bom, para a gente poder dar início, não tem como não falar o que significa essa palavra progresso. Então, se a gente pegar no dicionário, a palavra progresso, ela indica progredir, ou seja, ir para frente, avançar. E aí eu pergunto para vocês, por que será então que essa palavra progresso, ela gera tantas questões, ou seja, tantas falas em relação ao meio ambiente? Quando a gente fala da questão ambiental, tem um texto de um professor, um físico brasileiro, do Rogério Leite, que diz assim: se a Terra fosse a uma consulta médica, o diagnóstico seria de que ela está com um parasita. Esse parasita é chamado de Homo sapiens. Há parasitas que se aproveitam do hospedeiro, sem matá-lo, mas há o que exploram até a extinção. Resta-nos saber a que classe de hospedeiros nós pertencemos. E aí eu pergunto para você, que classe de hospedeiro que você pertence? Aquele que gasta muita energia ou água sem pensar no próximo? Ou aquele que não está nem aí com o seu resíduo em casa? Então é legal a gente avaliar isso, né? Então qual é o nosso papel em relação a essa sociedade que a gente vive? Tem ainda uma outra frase de Walter Benjamin que diz assim: sonhar com um novo pacto entre os humanos e seu meio ambiente, opondo-se à ideologia de um ideal que a gente fala que é utilitarista, que reduziu a natureza a uma matéria-prima da indústria, a uma mercadoria gratuita, a um objeto de dominação e de exploração ilimitada. Então, a ideia de Benjamin é mostrar que existe um sonho de se criar uma nova realidade, aonde todo esse processo ambiental não seja simplesmente uma matéria-prima industrial ou, como ele diz, uma dominação de exploração ilimitada. Então é pensar a respeito disso, né? E essa aula de hoje ela vai nos induzir a isso. Ou seja, como é que eu posso vivenciar as soluções sustentáveis e pensar ao mesmo tempo nesse progresso, né? De ir para frente. Então é isso que a gente vai estar observando. Bom, para começar, eu trouxe aí para vocês um infográfico que ele vai mostrar 5 práticas sustentáveis. Essas práticas sustentáveis, elas acabam deixando a sustentabilidade mais prática. Então, a primeira que a gente tem, a primeira prática diz sobre produtividade, ou seja, é eu produzir, porém, sem esgotar o que eu já tenho. Então, sabe aquela coisa de eu gerar um novo produto ou gerar uma nova tecnologia, mas ao mesmo tempo pensar no contrapeso, né? Então, será que isso aqui vai atrapalhar demais as questões ambientais ou não? Então, é pensar de uma forma mais inteligente, né? Então, a gente descobrir esse equilíbrio. Isso a gente fala que é uma produtividade saudável, uma produtividade equilibrada. O segundo aspecto que a gente tem, a segunda prática, ela é chamada de resiliência, que a gente já estudou isso nos slides passados, né, nas aulas passadas, onde vai estar mostrando o poder que ela tem. Ou seja, mesmo com essas mudanças, a gente consegue se manter firme. Então, será que eu consigo, dentro de um processo produtivo, manter essa resiliência, mas também no aspecto de positividade, no aspecto de dizer, olha, vai dar certo, vai ser tudo tranquilo, ou simplesmente eu vou fazendo do jeito que eu quero? O terceiro que a gente tem é a proteção, que na verdade condiz aí, ela está bem ligada com esses dois últimos que a gente falou, é o proteger esse planeta. Então, é gerar inovação ou gerar um progresso, porém pensando que eu preciso também manter esse equilíbrio, né? Vamos pegar um exemplo bem prático. Quando você vai no supermercado, né? Inclusive, há alguns anos atrás, existia lá um pacote de biscoito, aonde você tinha o pacote que era a caixa, você tinha o plástico em cima da caixa e dentro, cada biscoito, ele tinha uma embalagem individual. Aí eu pergunto para vocês, existe tanta necessidade de tanto plástico numa embalagem de biscoito? Então, a partir do momento que eu compro essa embalagem, automaticamente eu estou negando esse processo de proteção ambiental. Quando eu nego, eu não compro essa embalagem, eu estou mostrando que, olha, eu não vou contribuir para esse excesso de plástico sem necessidade. Então é legal a gente pensar nisso, é legal a gente refletir. E aí só um spoiler, né? Essa bolacha ela não existe mais no mercado. Na verdade ela durou muito pouco, houve várias discussões em relação a isso, pelo excesso de plástico que ela tinha. Um outro exemplo muito rápido que eu queria citar é quando a gente comprava, por exemplo, embalagens de bombom, e aí eles começaram a colocar os bombons dentro de um outro plástico dentro da caixa.
né? Você que é mais novinho, eu sei que você vai lembrar disso porque não faz tanto tempo. Para que a necessidade desse plástico em cima dos bombons, se já tem a caixa de papelão? Então isso também foi uma ideia que foi embora. As pessoas não compraram essa ideia. Então é válido isso, não é só pensar em coisas grandes, a indústria tem que fazer. Não, nós também podemos fazer até como consumidores quando a gente fala dessa proteção. O quarto que a gente tem é a questão da viabilidade. Será que compensa? Né? Então, eu tenho um determinado produto, mas será que compensa financeiramente, ecologicamente? Será que ele é viável? Então, é pensar num todo. E aí, para fechar, a questão da aceitabilidade, né? Vai ser aceitável ou não vai ser? Né? Então, se a gente pegar esse exemplo mesmo da caixa de bombom, ela não foi aceitável. Por quê? Porque não há essa necessidade de tanta proteção de plástico, né? Então, para que eu vou gerar mais uma proteção? Então, a aceitabilidade, ela também passa por nós. Então, não é só uma questão industrial. O progresso, ele também passa por nós. A gente pode falar e mostrar as diretrizes do que é bacana, mas também do que não é, ok? Um outro que a gente também tem é justamente a questão na verdade é uma pesquisa que foi feita por Pamela Hooker. Ela inclusive é uma das instrutoras de desenvolvimento lá da faculdade de Harvard, e é interessante porque ela diz que pessoas no mundo todo estão exigindo mais progresso em relação às iniciativas sociais de sustentabilidade e esperam que as empresas sejam mais proativas. Olha que interessante, ela disse que eles estão exigindo mais progresso em relação às iniciativas sociais e de sustentabilidade. Ou seja, isso mostra cada vez mais que o progresso, que é esse seguir em frente, ele pode sim estar atrelado ao contexto de sustentabilidade. Uma aprovação que a gente tem em relação a isso é que mais ou menos, para vocês terem uma ideia de porcentagem, 96% dos brasileiros acreditam que a sustentabilidade ela é muito mais importante. 42% acredita que ela é resultado de um maior foco de lucros a curto prazo em comparação aos benefícios de longo prazo. E terceiro, 41% acredita que as empresas elas podem fazer mudanças mais significativas na sustentabilidade do que os indivíduos ou o governo sozinhos. Então, essa pesquisa, ela traz essa visão aberta, né? Ou seja, a população ela está ligada, ela quer esse progresso, porém, um progresso que tem uma consciência, ou seja, uma mentalidade de sustentabilidade, uma mentalidade ambiental. E aí a gente vai um pouquinho além, não só a mentalidade ambiental, mas a mentalidade social também. Então esse estudo ele abre essa discussão para a gente poder refletir um pouco sobre isso. E aí não tem como não falar do tripé dessa sustentabilidade. Então um tripé muito conhecido, eu sei que vocês já tiveram, provavelmente já ouviram falar muito disso, onde o tripé ele envolve a questão econômica, ambiental, social e a questão cultural. E olha que interessante, nessa figura que eu trouxe para vocês, a sustentabilidade ela tá no meio. Ela tem alguns eixos que eu quis colocar porque eu acho super importante. Então nós temos lá o eixo da inserção social, o eixo da justiça socioambiental e o eixo da ecoeficiência. Ou seja, quando eu penso no tripé, eu não penso de forma individualizada. Eu vou cuidar da parte econômica, vou cuidar da parte ambiental, da parte social. Não é isso. Mas eu pensar que dentro desse tripé, eu tenho frentes que vão me ajudar a isso. Acontecer, para que isso aconteça. Então, nós temos lá a ecoeficiência, ou seja, é o cuidar da parte prática ambiental. E aí sim eu consigo ter uma dimensão econômica, porque eu economizo. Assim como a inserção social, ela é importante, eu trazer as pessoas para perto, para entender esse contexto. E terceiro, a justiça socioambiental, onde eu vou estar olhando as duas questões juntos, tanto a social como a ambiental. Lembrando que a gente não tem como desvencilhar, né, a questão social da ambiental, elas estão intimamente ligadas, né? Então, normalmente, há grandes áreas, por exemplo, que a gente tem problema de desmatamento ou de outras questões, é porque você tem pessoas que estão por trás disso, né? Então, assim, por que elas estão lá? Por isso que é um aspecto social, eu não tenho como desvincular isso. Por isso que esse tripé ele vai além de só 3 pontos, ele vai numa discussão muito maior. E aí, a gente não tem como não falar justamente dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi liberado pela ONU. A gente sabe que tem até 2030 para estar fazendo esse processo acontecer, e são 17 objetivos, né, que incluem desde energia renovável, tem a questão de vida terrestre, vida na água. Então são 17 objetivos que a ONU tem como
como, vamos dizer assim, como estrutura para poder até 2030 estar ajustando e colocando novas metas, né? Uma coisa interessante é que eles diminuíram agora, né? Então, antigamente você tinha prazos maiores, a ONU dava prazos maiores, agora eles trabalham com esquemas menores, né? Então, são projetos a curto prazo para você ter uma nova discussão, para não ficar aquela coisa tão extensa. Então, você tem aí na sua tela os 17 objetivos em relação a essa busca do desenvolvimento sustentável. E para a gente poder fechar, eu não tinha como encerrar essa aula sem deixar essa imagem para vocês. Então, a gente tem aí duas imagens, aonde ela vai refletir lá aquele primeiro slide que eu falei, né? Ou seja, se o planeta Terra fosse até um consultório médico, né? Então, qual parasita que nós seríamos, né? Ou seja, aquele que permanece com as questões ambientais e com o progresso ao mesmo tempo, ou aquele que só visa o progresso, né? Não preciso pensar em mais nada, eu só preciso lucrar, lucrar e lucrar. Eu deixei alguns links para vocês na nossa plataforma, Saiba Mais, que vocês possam estudar um pouco mais sobre esse tema. E eu deixo aí uma frase de Karl Marx que diz que a humanidade não se propõe problemas que ela não possa resolver. Muito obrigada e bons estudos!